Graça e paz, amados. Estamos reunidos mais uma vez na presença do nosso Senhor para refletirmos no ensino sagrado de Sua Palavra. Nessa ocasião, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Um texto maravilhoso, onde Paulo procura mostrar àqueles irmãos a importância da ressurreição. Assim, eu convido você a ler comigo apenas os 2 primeiros versos, que nos dizem assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quando o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos Coríntios, ele está na cidade de Éfeso, anunciando ali o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso por volta aí do ano 55. Contudo, queridos, esta epístola parece não ser a primeira epístola que Paulo escreveu a estes irmãos. Pois no capítulo 5, verso 9, Paulo faz menção a uma outra carta enviada anteriormente àqueles crentes. A igreja de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo por ocasião da sua segunda viagem missionária, oportunidade em que primariamente anunciou o evangelho aos judeus que ali moravam, aos judeus que ali se encontravam. Mas estes, endurecendo seu coração, fecharam-se completamente para o evangelho e rejeitaram a mensagem que Paulo lhes trazia. Contudo, Paulo viu o seu ministério prosperar quando os gentios, incluindo os gregos, receberam o evangelho e nele creram. Isso está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos de 1 a 18. Queridos, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente próspera, pois era a principal rota comercial de toda a Grécia. Haviam ali pessoas das mais diversas partes do mundo, com suas culturas, crenças e filosofias. O que fez com que a igreja coríntia fosse um verdadeiro caldeirão de conceitos e culturas. E toda essa ebulição cultural e toda essa ebulição filosófica fez com que a igreja dos Coríntios sofresse com diversos problemas nas mais diversas áreas. De forma que quando o apóstolo Paulo escreve a estes irmãos, ele precisa tratar de diversos e controversos assuntos. A exemplo das divisões existentes entre os membros da igreja, da imoralidade instalada por uma relação incestuosa, onde um cidadão resolve se deitar com a esposa do seu pai, as disputas entre crentes nos tribunais mundanos, a fornicação e até mesmo prostituição por parte de alguns, os problemas de ordem conjugal, das comidas sacrificadas aos ídolos, da incoerência na ministração da ceia do Senhor, a falta de ordem no culto público e, por fim, as questões relativas à ressurreição do corpo. Diante do exposto, não temos dúvidas que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Uma igreja carismática, possuidora de diversos dons espirituais, de uma efervescência religiosa muito intensa. Uma igreja amante do conhecimento, mas incapaz de transformar teoria em prática. Uma igreja completamente imatura, instável e infantil. E que agora precisava ser chamada de volta ao fundamento da sua fé, o Evangelho. E isso Paulo nos fala no primeiro verso, quando ele diz: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. A questão, queridos irmãos, é que o Evangelho é mais que uma conceituação teórica sobre a salvação. É a consumação desta mediante a ressurreição do corpo. Ao tratar sobre esse texto, João Calvino diz que
Paulo se refere à doutrina da ressurreição como sendo o próprio Evangelho. De modo que para o apóstolo Paulo, o Evangelho é mais que uma introdução ao cristianismo. É muito mais do que uma nova religião. Está além do abraçar conceitos morais e ou espirituais. Para ele, o Evangelho é vida. E essa vida perpassa o plano terreno e temporal no qual estamos inseridos. Pois ela não acaba aqui. O Evangelho, portanto, é vida e vida eterna. Destaque, a ressurreição de Cristo apresentada por Paulo em todo o capítulo 15 é o ponto nevrálgico, é o ponto crucial, é o ponto central de todo o Evangelho. Pois sem ela, a ressurreição, o Evangelho perde totalmente o sentido. Se Cristo não ressuscitou, a morte tem a palavra final e a fé cristã é inútil. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo neste mesmo capítulo, no verso 14, quando diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Nesse sentido, Hernandes Dias Lopes nos fala que a cruz de Cristo, sem a ressurreição, é um símbolo de derrota e fracasso. E é exatamente essa a mensagem anunciada por Paulo aqui. Aqui Paulo demonstra que a ressurreição de Cristo é tanto um fato consumado, como também a garantia de que um dia nós ressurgiremos. E de que naquele grandioso dia, em que o nosso Senhor Jesus voltar em seu corpo ressurreto e glorificado, haverá de nos ressuscitar também, e há de nos receber na sua glória, para que onde Ele está, estejamos nós também. Não obstante, aqueles crentes de Corinto estavam sendo influenciados pelo pensamento filosófico grego, que negava a ressurreição do corpo enquanto ensinava a perpetuidade da alma. Para os gregos, a matéria é má, e por ser má, ela não pode ser eterna. Para os gregos, o corpo não passa do enclausuramento da alma, não passa de uma prisão para a alma. De forma que quando alguém morre, na verdade, está libertando a sua alma. Outro sim, Paulo precisa lembrar aqueles irmãos, precisa lembrar aos crentes de Corinto o que haviam aprendido nos 18 meses que ele passara entre eles, anunciando o Evangelho, ensinando o Evangelho, falando das verdades do Evangelho. Os coríntios precisavam, então, voltar ao fundamento de sua fé. Eles precisavam voltar ao Evangelho. Não obstante, queridos, não devemos pensar que estes irmãos estavam abandonando a sua fé, pois eles não estavam, muito pelo contrário. Eles eram perseverantes. É isso que nos diz o apóstolo Paulo no verso 1. Veja comigo mais uma vez, por favor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O problema é que, ao negarem a doutrina da ressurreição, eles estavam, de certa forma, negando o próprio Evangelho. E negar a doutrina da ressurreição, queridos irmãos, como afirma João Calvino, era prova de que jamais haviam entendido o que lhes fora ensinado, ou que seu conhecimento não passava de algo frágil, sem resistência, desvanecendo logo depois. O fato é que estes irmãos não podiam retroceder em sua fé, negando uma doutrina tão importante como a ressurreição do corpo, visto que ela é uma das doutrinas centrais de todo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e de todo o cristianismo. Destaque, em sua exposição, Paulo esclarece que é por meio deste Evangelho que os coríntios são salvos. Veja o verso de número 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O vocábulo grego, aqui traduzido como sois salvos, seguido da conjunção se,
ou seja, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, está no presente contínuo e expressa a ideia de uma perseverança constante no Evangelho. E é por meio dessa perseverança que esses crentes são salvos. É mediante a perseverança no Evangelho que os crentes de Corinto são salvos. Pois a salvação, queridos, é tanto um ato passado, operado por Deus, como também é um processo presente e contínuo, visto que exige perseverança de nossa parte. E essa perseverança, queridos, é justamente o sinal de que um dia a salvação foi operada por Deus em nossas vidas. Pois é Ele quem persevera e nos mantém firmes em nossa fé. Conquanto seja Deus quem provê a salvação, seja Deus quem nos persevera em nossa fé, também há uma responsabilidade a partir de mim e de você. Há uma responsabilidade nossa, no sentido de que nós devemos perseverar nessa fé, perseverar no Evangelho, perseverar naquilo que nos foi ensinado pelo próprio Senhor em sua palavra. É preciso ressaltar aqui que a soberania divina, ou seja, o fato de que Deus proveu a salvação e Ele nos persevera, não anula a nossa responsabilidade de perseverarmos, de lutarmos e batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Se por um lado a salvação é do começo ao fim obra de Deus, por outro é nossa a responsabilidade de vivenciar essa salvação de modo a glorificar o nosso Salvador. Paulo, então, a partir disso, provoca os crentes de Corinto ao dizer: a menos que tenhais crido em vão. Os coríntios, queridos, eram perseverantes em sua fé e deveriam reter o Evangelho tal qual foi pregado por Paulo, sem qualquer adulteração, sem adequações aos conceitos e filosofias humanas. Com isso, como se disso o Evangelho precisasse, como se disso a palavra de Deus tivesse necessidade. De modo que crer em Cristo, ou melhor, crer que Cristo morreu por seus pecados, mas negar a ressurreição do corpo, é uma deturpação do Evangelho. É modificar aquilo que é perfeito. Ou seja, é crer em vão. Pois um Salvador que é vencido pela morte, queridos irmãos, é incapaz de salvar alguém. É incapaz de salvar aqueles que nele creem. Não obstante, ao aceitarem o Evangelho em sua inteireza e pureza, eles não estariam crendo em vão, mas evidenciando uma fé viva e verdadeira no eterno Filho de Deus, Jesus Cristo. Os coríntios, portanto, precisavam permanecer no Evangelho que lhes fora ensinado. Não havia como conciliar o pensamento filosófico grego com a verdade imutável e inexorável do Evangelho. Visto que o Evangelho é loucura para os gregos, mas para os crentes em Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação. Veja o que diz o apóstolo Paulo nesse sentido, no capítulo 1, versos 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo está afirmando categoricamente, enfaticamente, que o Evangelho é loucura para os gregos, porque estes se fiavam na filosofia humana. Enquanto para aqueles que creem no Evangelho é o poder de Deus, e poder de Deus para a salvação.
que fica evidente é que o Evangelho é mais que palavras, é mais que conceitos. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. Portanto, devemos pregar o Evangelho de Cristo a todos os homens, mesmo que o rejeitem e dele escarneçam, visto que é por seu intermédio que os eleitos de Deus são chamados à fé e são consequentemente salvos. E é também por meio do Evangelho, é por meio da pregação do Evangelho, é por meio do ensino do Evangelho que os impenitentes são julgados e consequentemente condenados. Pois, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Ou seja, para Paulo, os crentes são o bom perfume de Cristo. E este perfume, esse bom perfume de Cristo, ele tem uma dupla ação, ele tem um duplo objetivo. Para com os que são salvos, ele é cheiro de vida. Mas para com aqueles que se perdem, ele é cheiro de morte. Porque rejeitam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, não podemos e não devemos minimizar a ofensa que o Evangelho faz ao mundo. Pois qualquer tentativa de fazê-lo, queridos, seria minar a sua autoridade e poder para a salvação. Pregar ao mundo um Evangelho doce e que não confronta o pecador com seus pecados não é sinônimo de amor, mas de indiferença. Pregar o Evangelho, portanto, é pregar que Cristo de fato ressuscitou e naquele grande e glorioso dia voltará. E conforme Daniel 12, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Caminhando para o fim, precisamos fazer algumas rápidas aplicações a partir da seguinte indagação. O que esta experiência de Paulo com os crentes de Corinto tem a ver conosco, quase 2000 anos depois? O que essa experiência de Paulo com os crentes da igreja de Corinto tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, precisamos, assim como os coríntios, lembrar-nos do Evangelho puro e simples, da Sagrada Escritura, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico e não conceitos humanos deve ser a base, o alicerce, o fundamento da nossa fé. Assim como os coríntios, precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Não é a ciência, não são as filosofias humanas que vão nos conduzir à fé. Não são as ciências ou as filosofias humanas que vão nos conduzir a Cristo e que vão, consequentemente, nos salvar de nossos pecados. Mas o Evangelho puro e simples, tal qual nos foi anunciado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho precisa ser pregado, ainda que seja uma ofensa aos conceitos dos homens, mesmo que pareça loucura aos seus olhos, pois este é o meio escolhido por Deus para a salvação de pecadores. Aliás, essa verdade é também exposta pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17. É o Evangelho, é por meio da pregação do Evangelho que Deus salva o homem. É por meio da pregação do Evangelho que Deus conduz o pecador a Cristo Jesus. É por meio da pregação do Evangelho que a salvação é ofertada a todos os homens. Em terceiro lugar, aceitar no Evangelho somente o que nos agrada, rejeitando sua verdade quando esta nos confronta com nossas crenças equivocadas, é crer em vão.
visto que não é no verdadeiro evangelho que nós cremos, mas na versão criada por nós para a satisfação do nosso ego pecaminoso. Há muita gente que só aceita parte do evangelho, que só aceita parte da palavra de Deus, porque quando chega nos aspectos em que ela os confronta com seus pecados, essas pessoas rejeitam prontamente aquilo que é dito. Contudo, crer num evangelho que agrada ao homem e que não confronta com o seu pecado, que não põe de joelhos diante do seu Senhor, não é crer no evangelho. É crer em qualquer coisa criada para a satisfação do ego humano, mas não no evangelho. E nós precisamos crer no evangelho integralmente, dar ouvidos a ele e obedecer a ele integralmente. Sermos completamente submissos a tudo o que a palavra de Deus nos ordena e nos ensina. Pois somente assim estaremos crendo no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, crer no Evangelho é desenvolver a firme esperança de que um dia o Cristo ressurreto voltará e nós também ressuscitaremos e iremos encontrar-nos com Ele em sua glória, recebendo de suas gloriosas mãos o eterno galardão. A coroa da justiça, a coroa da salvação, onde haveremos de finalmente livrar-nos de todas as mazelas do pecado, de todas as consequências que o pecado traz sobre nossas vidas. Ocasião em que verdadeiramente seremos livres e teremos o pleno conhecimento de quem é Deus e de sua gloriosa graça. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.